Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui num feriadão, né? Feriadão religioso, no calendário dos feriados nacionais. Não tem nada de Corpus Christi, isso é um feriado religioso, deveria ser ponto facultativo. Mas as pessoas ficam tudo quietinhas, tudo vaca de presépio, ninguém fala absolutamente nada, né? E nós estamos aqui exatamente para falar o que pensamos, né? Não devemos nada para ninguém, então nós podemos falar o que quisermos, porque o programa é nosso, o horário é nosso, tudo é nosso. Não dependemos de ninguém para controlar a nossa boca, então está aí. Não indo contra a religião de ninguém. Nós estamos falando apenas que hoje não é feriado nacional absolutamente coisa nenhuma. Hoje é feriado que inventaram de religioso. Que onde a gente devia estar trabalhando existe mais ponto facultativo do que não sei o quê. Bom, mas quem estava certo eram os filósofos, né, de quem nós vamos falar hoje. Então, boa tarde a todos que estão aqui conosco, né? É um prazer estarmos aqui de novo para falar sobre os filósofos, né? Esses grandes caras, esses grandes seres, esses grandes homens que vieram, já que nós estamos falando de religião agora há pouco, né? Agora no começo do programa, esses filósofos, eles vieram, para quem é religioso, né? E essa é uma das funções, vamos dizer, para que eles vieram preparar o caminho de Yoshua Ben Pandira, o Jesus da Igreja Católica, Jesus ou Cristo, Jesus ou ungido. Então eles vieram para passar todo aquele conhecimento que nós vamos falar hoje aqui, dos filósofos pré-socráticos a princípio, e para depois preparar a vinda do Bodhisattva, do Messias, do Jesus, porque se não tivesse tido essa preparação, se esses seres não tivessem nascido 600 e pouco, 6 séculos antes dele, não teria sentido, não teria preparação nenhuma para a chegada dele, né? E aí é que está. E eu acho que tudo tem a sua motivação. E essa é uma das, né? Outras linhas filosóficas, podem ter outras. Essa não é a minha, também estou passando uma informação que provavelmente por a maioria dos brasileiros serem católicos, né? Essas coisas todas podem aceitar ela como plausível. Muito bem. Então, quem está sem imagem? Estão falando que estão sem imagem? Deixa eu ver. Será que eu apertei? Está tudo normal, deixa eu ver. Está aqui, eu estou na imagem. Não tá sem imagem, Márcia? Algum problema daí do seu computador? Vê lá de novo. Bom, então isso aí nesse feriadão, nós estamos aqui antes da hora do almoço, antes de vocês almoçarem. Isso aqui é para abrir o apetite, né? Hoje nós vamos falar de mais um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, esses filósofos mais conhecidos, né? E hoje o nome até não é fácil não. Hoje nós vamos falar mais um da escola jônica, criada por Tales de Mileto, né? Hoje nós vamos falar de Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes era o nome desse filósofo pré-socrático, né? Vocês vão ver quanta coisa interessante o Anaxímenes tem e quanta coisa, que legado bacana que ele deixou para depois, para os outros que o sucederam, né? Ele preparou o caminho a quem vinha depois e foi um belo filósofo também. Como eu disse aqui no começo, ele era da escola jônica de Mileto, né? Escola jônica de Tales de Mileto. A data presumível, porque eles não tinham certidão de nascimento e é muito difícil você ir buscar o registro exato do nascimento. Mas, segundo constam os registros aqui, escrito ali, eles teriam nascido em 588 antes da era cristã. 588, quase 6 séculos antes, né? Ele nasceu em Mileto, que já era lugar da Itália, né? Os gregos dominavam toda aquela região. E teria morrido aos 64 anos, presumivelmente também, em 524, antes da era cristã, né? Os principais interesses de Anaxímenes eram astronomia e física. E os trabalhos dele, a tese que ele defendia era que o ar era uma substância primária também. Hoje à noite eu vou abordar isso com o Jorge Antônio Ouro, porque nós vamos falar sobre os filósofos hoje à noite, né? Logo mais. Então esse programa de hoje, mais o da noite, nós vamos complementar, porque nós vamos falar hoje quem eram esses filósofos e o que eles ensinavam, por que eles eram, de onde que eles obtiveram esse conhecimento. Então, hoje à noite nós vamos complementar esse programa de hoje, agora ao meio-dia, ok? Ele foi, é claro,
foi influenciado, ele é da escola da escola jônica, Tales de Mileto, e também por Anaxímandro, que nós falamos ontem. Ele vem da escola também, o guru dele, vamos dizer, o professor dele, o mestre dele, onde ele buscou algumas informações para desenvolver as dele, foi de Anaximandro, que nós falamos ontem, né? Ontem não, na terça-feira passada. E também de Anaxágoras, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Cada terça, cada quinta nós vamos falar de um desses filósofos pré-socráticos e todas essas coisas bonitas que pouca gente fala hoje, né? Só se fala coisas de Platão, só de Sócrates e coisas assim, e esses que os precederam são os precursores dessa linha maravilhosa. Ele foi um filósofo pré-socrático do período arcaico, ativo na segunda metade do século VI antes da era cristã. Foi um dos 3 filósofos da escola milésia e é identificado como discípulo de Anaxímandro, que nós falamos ontem. Anaxímenes, tal como outros na sua escola de pensamento, praticou o materialismo monista. Esta tendência para identificar uma específica realidade composta de um elemento material constitui o âmago das contribuições que deu fama a Anaxímenes. Então, a Lígia, como tem contribuído, meio forçado que eu a tenho convocado, né, Lígia? Eu gostaria que você pesquisasse e colocasse depois na comunidade, como você fez na anterior, sobre materialismo monista, tá ok? Pode ser? Isso. Então tá, materialismo monista, para a gente fazer um esclarecimento posterior a esse programa. Escreveu a obra Sobre a Natureza, é o título da obra, em prosa, ele escreveu em prosa. Dedicou-se especialmente à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a luz da Lua é proveniente do Sol. Vejam só, hein? 700 antes da era cristã, Anaxímenes foi o primeiro a afirmar que a luz da Lua era proveniente da luz do Sol. Era proveniente do Sol. Vamos voltar então aqui para começar com Anaxímenes, o ponto de vista dele e o arché. O arché é o começo de tudo. Anaxímenes pensava que a água é ar condensado e que o fogo é ar rarefeito, e que o principal elemento que constitui as coisas é o ar, ou o vapor, e a eles as coisas voltam através de um movimento duplo, onde o ar se condensa e depois se rarefaz. Olha só o que eles pensavam já naquele tempo, e que, como eu disse nos primeiros programas, a ciência veio corroborar com tudo isso no futuro, né? Mais para frente, com pequenas alterações. Então, é isso que nós vamos falar hoje à noite, Jorge e eu, onde é que eles iam buscar todo esse conhecimento, né? O ar é infinito e se modifica, o ar é infinito e também se identifica com a alma, dizia Anaxímenes. É do ar que nascem todas as coisas presentes, todas as coisas do passado e as coisas do futuro, incluindo os deuses, ponto de vista dele. É no ar que começa o movimento de todas as coisas. Interessante aqui, né? Agora me vem, eu lendo isso aqui, me vem, o que acontece? Nós estamos vivos lá dentro da barriga da mamãe, né? No ventre da mamãe, e só que nós estamos recebendo oxigênio através do cordão umbilical, tudo. Quando a gente nasce, quando a gente sai do ventre da mamãe, o que acontece? Limpa as nossas vias respiratórias, levamos um tapa na bundinha e a gente dá aquela inspirada e começa a chorar, não é isso? E quando a gente passa para o lado de lá, se é que tem lado de lá, eu sempre reforço isso, a última coisa que a gente faz antes de fazer essa passagem é expirar o ar. Então, segundo Anaxímenes, né, eu acho que ele tem razão no que ele previa aqui, né? Ele anima o corpo do homem e também todo o mundo, né? O ar está em movimento, respiração que lhe dá vida, ele é a sua alma. Então acho que ele tinha razão. Um dos exemplos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é o de como o ar sai da nossa boca. Se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força, o ar sai frio. Faz aí o teste. Estou fazendo agora e é verdade, eu não sabia disso não. E se soltarmos o ar com a boca aberta, bem aberta, ele sai quente. Faz o teste aí. Olha que interessante isso aqui. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Se eu não estivesse lendo aqui, eu também não teria visto isso. O que muda, portanto, é a quantidade e a pressão que se imprime sobre o ar. Da mudança dessas situações é que vão se originar todas as coisas. Olha que interessante. Vamos pensar nisso hoje, né? Entendeu? Camota, bom dia. Beleza, você está aqui conosco. Então,
Olha o ar, a gente respirando, né? Quando a gente vai subindo, né? O avião sobe, vai lá em cima, o ar é mais rarefeito, mais frio, aqui mais baixo, mais quente. Olha só a fundamentação de todas as coisas que Anaxímenes já falava, né? Desta forma, tudo o que existe são diferentes formas de ar, segundo Anaxímenes, que é o que forma tudo. O ar, sob a influência do calor, se expande, aumentando seu volume. Sob a influência do frio, se contrai, diminuindo seu volume. Tudo vai depender se é calor ou frio que vai predominar. Interessante, né? Essa teoria, Anaxímenes provavelmente formulou após identificar o ar em movimento incessante. Percebeu também que a vida geralmente precisa do ar para se manter. Dei o exemplo agora há pouco, né? Respirar é o que dá vida aos seres. E dependemos da respiração por toda a nossa vida. Isso é verdade. Ele percebeu ainda que no céu existem nuvens e que a matéria possui vários graus de solidez. O ar para ele é algo divino, ou mais, o ar é o próprio Deus, na versão de Anaxímenes. Eu me lembro agora, lendo isso aqui que eu estou passando para vocês, quando eu estive primeira ou segunda vez na Grécia, aos 42 anos de idade, 18 anos atrás, sentando com meu querido tio Leônidas, numa beira da praia lá em Tessalonique, olhando para o céu, eu pedi para ele, para o meu tio ali, um homem sofrido da guerra, perdeu a ponta dos pés congelados, né, durante a guerra. Perguntei o que era a definição de Deus para ele, né? Queria saber. E ele me disse que Deus, na versão dele, era o sol e a água, né? Ou seja, sem os dois não existiria vida, né? Ele não fez a citação do ar, mas só para vocês verem como as pessoas isentas dessa influência da mídia, digamos assim, aquele que pensa só no que está no éter e o que está em si próprio, ele é capaz de identificar muito melhor do que essas influências que fazem com que a gente fuja da verdade e não capte absolutamente nada a não ser o que a mídia, estas coisas que nos colocam na cabeça e nos impedem de pensar. Então, Anaxímenes aqui disse, no ponto de vista dele, que o ar é para ele algo divino, ou mais o ar é o próprio Deus. E meu tio definia Deus como o sol e a água. Vejam só, nós estamos falando dos elementos, e vocês vão perceber, como já perceberam nos primeiros programas, que todos os filósofos falavam dos 4, 5 elementos. Interessante isso, né? Onde eles iam buscar isso? Hoje à noite nós vamos ver no Vida Inteligente. Ali já fez o teste aí, né? Enquanto os seus predecessores, Tales de Mileto e Anaximandro, propuseram que o arché, a substância primária, era a água e o apeiron, ontem foi colocado na nossa comunidade, apeiron, nome grego, respectivamente, Anaxímenes afirmava ser o ar a sua substância primária, a partir da qual todas as outras eram feitas. Enquanto a escolha do ar possa parecer arbitrária, ele baseou as suas conclusões em fenômenos observáveis na natureza, como a rarefação e a condensação. Interessante, né? Quando o ar condensa, torna-se visível. Quer um exemplo disso? Olha para cima, principalmente agora no outono e inverno, e veja o rastro que o avião deixa. As turbinas que passam ar quente no ar rarefeito lá em cima fazem com que o ar se condense. Então você vê aquelas trilhas que o avião faz, que são nuvens de condensação dos aviões a jato, né? Como nevoeiro e depois a chuva e outras formas de precipitação, enquanto o ar arrefece. Anaxímenes supunha que se formaria terra e posteriormente pedra. Ele achava que o ar poderia se transformar em terra e posteriormente em pedra. Em contraste, a água evapora em ar, que posteriormente, por ignição, produz chamas quando mais rarefeito. Enquanto outros filósofos também reconheciam tais transições em estados da matéria, Anaxímenes foi o primeiro a associar os pares de qualidades quente e seco e frio molhado com a densidade de um único material a adicionar uma dimensão quantitativa do sistema monista milésio. Esse sistema monista que ali já vai postar para nós na nossa comunidade. Vamos colocar aqui o rostinho aqui do Anaxímenes para que vocês fiquem vendo ao invés de olharem para mim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui e aí eu vou passando os pensamentos dele. Está aqui. Então pronto, fiquem com ele enquanto eu vou passando
os pensamentos dele, do Anaxímenes aqui. Enquanto os seus... Tá, já tinha visto isso aqui? Isso, já li isso aqui. Mais adiante, vamos lá. Simplício, em seu livro Física, nos conta: Anaxímenes de Mileto, filho de Eurístrates, companheiro de Anaxímandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente, diz, como aquele que é ilimitada, porém não indefinida. Olha, a natureza subjacente, que é ilimitada e não indefinida, como ele diz, mas definida dizendo que ela é ar. Diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Rarefazendo-se, torna-se fogo. Condensando-se, vento, depois nuvem e ainda mais água, depois terra, depois pedras e as demais coisas provêm destas. Também ele faz o eterno o movimento pelo qual se dá a transformação. Dizia também coisas assim: do ar dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Eu acho que quando eles falavam essas coisas, e nós ainda hoje, mais de 2.500, 2.700 anos depois, as coisas que nós não compreendemos, ou as coisas que nós não tivemos um parâmetro, digamos assim, nós temos que defini-las como a gente sabe, de acordo com aquilo que nós conhecemos, né? Então acho que também eles tinham, apesar de serem seres especiais, né, terem vindo com uma tarefa mais específica, eles também tinham dificuldades de definir por palavras ou de passar adiante a forma que eles viam as coisas. Eles tinham que passar da forma que eles entendiam, da forma do conhecimento que eles tinham dentro de si. Ok? Então vamos lá. A cosmologia de Anaxímenes. Poucas notícias sobre a cosmologia de Anaxímenes chegaram até nós. Como eu disse nos programas anteriores, os registros são parcos, são poucos, né? Então nós vamos buscando fragmentos daqui e de lá para formarmos a história e os pensamentos desses grandes filósofos que precederam Sócrates, Platão e aqueles mais famosos, né? Para ele, a Lua, a Terra e o Sol, bem como todos os demais astros conhecidos na época, são planos e flutuam como se estivessem cavalgando sobre o ar, no ponto de vista de Anaxímenes, a cosmologia dele. Todos os astros se movem ao redor da Terra, como se fosse um chapéu girando ao redor da nossa cabeça. Vai vendo, olha só o que a ciência veio comprovar depois. A Terra é feita de ar comprimido e o Sol, a Lua e os outros astros também se originam da Terra. Ele achava que era tudo originário daqui, né? Para ele, o Sol também é Terra que se movimenta mais rápido e por isso gera o calor próprio daquele astro. Foi o primeiro pensador a chegar à conclusão de que a luz da Lua vem do Sol. A Terra foi a primeira a se formar e dela ergueram-se as estrelas. As estrelas são fogo rarefeito. A Terra é plana e flutua no ar, assim como o Sol, que é largo como uma folha e se desloca também através do ar. Anaxímenes acreditava ainda mais que as estrelas não produziam calor, porque estavam bem mais distantes da Terra do que o Sol. Tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, Anaxímenes usou depois a sua teoria para desenvolver um esquema que explicasse as origens da natureza da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. Vejam, vocês vão ver que todos os filósofos impreterivelmente tinham atração pela astrologia, pela metafísica. É uma coisa incrível, né? Nós vamos conhecer isso tudo no decorrer dos próximos programas. O ar, para criar o disco plano da Terra, que dizia ser a forma de uma mesa e que se comportava como uma folha flutuar no ar, era assim que ele imaginava a Terra, Anaxímenes, mantendo a visão, aceite que os corpos celestes eram como bolas de fogo no céu. Anaxímenes propôs que a Terra libertasse uma exalação de ar rarefeito, que é o pneuma, que se transformava em fogo, formando no final as estrelas. O Sol não seria composto de ar rarefeito, mas sim de terra, assim como a Lua. O seu aspecto em ignição não vem da sua composição, mas sim do seu movimento rápido. Olha só, ele achava que o Sol não estava queimando, mas sim se movimentando rapidamente, fazendo com que aquilo lá ficasse ígneo. A Lua é também considerada como sendo plana, na cosmologia de Anaxímenes, flutuando em fluxos de ar,
e quando se oculta abaixo do horizonte, não passa por debaixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra, enquanto faz o seu circuito e se torna mais distante. O movimento do Sol e dos outros corpos celestiais à volta da Terra é similar, diz Anaxímenes, de modo como um chapéu pode ser rodado na cabeça de uma pessoa. Interessante esses pontos, né? Anaxímenes usou as suas observações e o raciocínio para providenciar as causas de outros fenômenos naturais. Terremotos, dizia, era o resultado da... Olha só, terremotos, dizia, eram o resultado da falta de umidade. Não, minto. Falta de umidade, botaram um H aqui e me enganei. Que causa que a Terra sofra fraturas de tão seca que está. Olha que interessante o ponto de vista dele. Terremotos eram o resultado da falta de umidade que causa que a Terra sofra fraturas de tão seca que está, ou por excesso de umidade, que também causa fratura pelo excesso de água. Interessante, né? Pô, hoje a gente vê que não é nada disso, mas está próximo aqui, vamos dizer, né? Porque são o movimento das placas tectônicas, né? E não deixa de ser fratura. Fratura, placa tectônica não são fraturas da crosta terrestre. Então, vejam só como ele captava, foi o que eu disse agora há pouco, como é que ele pode estar até vendo. Ele pode estar até vendo na cabeça dele, ou sei lá, olhando pela terceira visão, mas como é que ele vai entender uma coisa que ele nunca vivenciou, não teve parâmetro para isso? Então ele dizia, está rachado, tem fratura. Então era exatamente isso. Hoje a gente sabe que os terremotos são feitos por movimentação das placas tectônicas. Os relâmpagos, no ponto de vista de Anaxímenes, são causados por uma separação violenta, desta vez de nuvens pelo vento, causando uma iluminação brilhante semelhante a fogo. O arco-íris é formado quando o ar densamente comprimido é tocado pelos raios de sol. Esses exemplos mostram como Anaxímenes, como os outros milésios, procuravam uma visão mais completa da natureza, procurando unificar causas para diversos eventos que ocorressem, em vez de tratar cada um por si ou atribuindo as causas a deuses ou uma natureza personificada. Interessante, né? Ele não atribuía nada a deuses ou alguma coisa que tivesse sido criada por eles mesmo. Ele explicava a natureza do jeito que ele achava que tinha que explicar. Obras. Anaxímenes escreveu a obra de nome Perifísios, que era sobre a natureza. Obra que hoje em dia se encontra perdida, para variar, né? Dizem, o Jorge afirma isso, né? Eu não tenho, ele deve saber o que está falando. Com certeza sabe. Dizem que existe uma biblioteca com todas as obras que já passaram por aqui. E que não está aqui em cima, né? Não está na superfície. Muita coisa estaria no Vaticano, claro, nas bibliotecas do Vaticano, e outras estariam escondidas em outros cantos aí, né? Mas aqui em cima, na superfície, não tem nada. Mas temos referência a ela a partir de Diógenes, essa obra da natureza de Anaxímenes, que disse que escrevia em dialeto jônico e num estilo conciso. Segundo menciona Plínio, o velho, na sua obra História Natural, Anaxímenes foi o primeiro a analisar geometricamente aspectos das sombras. Olha de novo, sombras, nós falamos de Tales de Mileto, que também mexia com isso. E depois nós vamos ver sombras mais para frente, né? Platão, né? Lembre-se. Aspectos das sombras para medir as partes e divisões do dia. E desenhou um relógio de sol que denominava Siotericon. Esse eu vou copiar e vou pedir para que vocês pesquisem, deixa eu colocar aqui, e compartilhem depois na comunidade, para aquelas pessoas, nossa, que nome complexo, Siotericon. Pode ser qualquer coisa que vocês pesquisem aí, Wikipédia, seja lá o que for, é interessante isso para a gente ir buscando mais conhecimento, né? Qual era a teoria desse relógio, ok? Então, e da mesma forma ele teria dito uma sentença, deixou uma frase, um legado para todos nós aqui, que da mesma forma como a nossa alma, o ar nos mantém juntos, da forma que o sopro, bem como o ser, abraçam o mundo inteiro. Então esse foi Anaxímenes. Eu acho que ele traz conhecimento interessante para nós e os ensinamentos dele não são muito diferentes. Recomendo que vocês que estão chegando hoje aqui na nossa sala para a gente
falar sobre os filósofos, assistam os 3 primeiros programas que nós disponibilizamos no YouTube, né? E aí vocês vão fazendo uma... Eu não pretendo colocar isso por escrito. O objetivo disso é nós conhecermos aqui os filósofos e com as dicas, com os nomes que nós damos aqui, com o auxílio das pessoas que vêm na sala, vocês vão pesquisar e vão buscar mais coisas para aumentar o conhecimento, para entender os que virão depois, né? Então esse é o nosso programa de hoje. Então, a todos aqueles que estiveram conosco, agora nós abrimos o apetite, podemos ir almoçar, e logo mais a gente se vê à noite, para nós termos sequência sobre isso, sobre Anaxímenes, sobre Anaximandro, sobre Tales de Mileto e sobre todos aqueles, quem foram esses seres, por que eles tinham esse conhecimento e de onde eles foram buscar esse conhecimento. Hoje eu vejo vocês 8 horas da noite. Então, a todos que estiveram comigo aqui, um bom almoço, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado.